Fala galera, tudo bem? Eu sou o Léo, professor e plantonista de Geografia do Poliedro, e hoje eu estou aqui com vocês para responder a questão número 10, a questão complementar número 10. Estamos aqui na página 84, é o livro 1, frente 1, capítulo 2, Geomorfologia. Questão do Enem 2015, vamos dar uma olhada aqui primeiro neste enunciado. A imagem representa o resultado da erosão que ocorre em rochas dos leitos dos rios, que decorre do processo natural de. E aí o que nós temos aqui na imagem? Nós temos aparentemente aqui uma estrutura rochosa no leito de um rio, né, como demonstrado pelo enunciado, e nessa estrutura rochosa a gente observa alguns buracos, tudo bem? Algumas crateras, algumas feições erosivas associadas aqui à circulação da água através deste rio. Aqui nós temos uma ampliação em que é representado o movimento realizado pela água no leito de um rio, que é um movimento circular, tudo bem? Um movimento circular aqui da água, e essa água movimentando-se de modo circular, ela vai transportar uma série de sedimentos, uma série de fragmentos de rocha, de materiais que ficam ali sendo transportados, que ficam em suspensão na água, ok? E esses materiais também vão realizar esse movimento circular de modo conjunto com a água. E é nesta movimentação circular destes materiais transportados pela água que nós temos justamente esse desgaste no leito rochoso do rio, tudo bem? Então esses pequenos fragmentos tendo um atrito, né, na medida que eles vão se chocando com essas rochas que estão no leito do rio, eles vão ocasionando essa quebra, esse desgaste da estrutura rochosa no fundo do rio, que portanto faz com que nós tenhamos aí essa feição tipicamente associada a esse movimento circular, tá bom? Então é mais ou menos essa a ideia representada pela imagem. Vamos tentar achar alguma alternativa que discorra a respeito de uma condição parecida com isso que a gente conseguiu avaliar, tudo bem? Bom, na primeira, ele está falando de um fraturamento geológico derivado da força dos agentes internos. Agentes internos, você também pode chamar de agentes endógenos, ok? Isso se refere ao conjunto de forças e de dinâmicas que estão associadas às condições internas do nosso planeta, o que envolve especialmente os movimentos tectônicos, terremotos, vulcões, outros fenômenos mais ou menos nessa linha. Então, como estamos falando de um processo de erosão, isso não tem a ver, né, com um fenômeno endógeno, a gente não pode fazer essa correlação, podemos eliminar a alternativa A. Na B, ele fala de solapamento de camadas de argilas transportadas pela correnteza. Faz sentido se a gente não tiver muita noção do que corresponde esse termo solapamento. Solapamento, na verdade, é um termo que diz respeito a um acúmulo em camadas, okay? A sobreposição de camadas, né, geralmente de camadas de sedimentos. Aqui está ocorrendo justamente o contrário, que você está tendo um processo de, né, escavar ali na estrutura rochosa que está no leito do rio, pela ação da água que está passando, que está correndo por sobre essas rochas. Então, não seria muito adequado a gente falar de um processo de solapamento, tudo bem? A alternativa C, ela vai falar de um movimento circular de seixos e areias arrastados por águas turbilionares. Aqui alguns conceitos que não ajudam muito, mas de qualquer forma, né, os seixos seriam tamanhos de sedimentos de proporção um pouquinho maior em comparação, por exemplo, à areia. Okay? A areia também seria um tipo de grão que é justamente transportado pelas águas do rio. E ele fala de águas turbilionares. Águas turbilionares entenda como uma água que, né, um movimento da água que realiza esse movimento circular, ok? Então, uma água turbilionar, né, um turbilhão de água, ela seria caracterizada, né, justamente por conta dessa movimentação circular, né, o que justamente explica esse formato dos furos aqui, desses buracos que são formados no fundo, no leito do rio. Então, essa alternativa, a alternativa C, seria considerada correta, tá bom? A D vai falar de decomposição das camadas sedimentares resultantes de uma alteração química. Aqui você pode considerar que existe uma alteração química em curso, sem dúvida, porque estamos no fundo de um rio, a água vai interagir diretamente com as estruturas rochosas e nesse processo você tem uma série de fenômenos, de reações químicas que vão ocasionar a transformação, a alteração nessas estruturas rochosas. No entanto, a questão, especialmente a imagem, né, o enunciado de certa forma, mas especialmente a imagem, ressaltam muito mais a perspectiva física do processo, né? Estamos pensando nesse choque dos seixos, da areia, dos sedimentos com o leito do rio. É um processo que envolve atrito, que envolve abrasão, ok? Então, seria adequado a gente falar de uma alteração química? Tudo bem, mas
é mais adequado, é mais correto você enfatizar a perspectiva física do processo, tudo bem? Bem cara de Enem essa questão, o Enem gosta desse tipo de coisa, né? Colocar em uma alternativa algo que possa estar eventualmente ser considerado correto, ok? Mas tem uma outra alternativa que é mais correta, que é mais adequada, dado o contexto específico discutido pela questão, ok? E, por fim, a alternativa E vai falar de assoreamento no fundo do rio proporcionado pela chegada de material sedimentar. O assoreamento ele é também um processo de deposição, de acúmulo de sedimentos, e, no limite, é um processo também de solapamento, como fazendo um paralelo com o que a alternativa B coloca. O assoreamento ele é especialmente verificado quando você tem um aumento dos processos erosivos que vão transportar os sedimentos em direção aos rios. Então, por exemplo, a retirada da vegetação que ocupa as margens de um rio, a chamada mata ciliar, isso pode eventualmente intensificar o fluxo de água e de materiais, né? Você não tem aquela vegetação freando, barrando em certa medida aquele fluxo, ok? E aí, por conta disso, um maior volume de sedimento se acumula no leito do rio. O assoreamento é um processo que vai geralmente permitir que o leito do rio tenha uma menor irregularidade na sua formação, porque você está tendo justamente um processo de acúmulo de camadas de sedimentos que tende a homogeneizar, a nivelar o leito do rio, ok? Inclusive, vale ressaltar, rios que são muito assoreados são muitas vezes rios que têm uma profundidade relativamente menor. Você tem uma diminuição da profundidade do leito do rio por conta desse acúmulo muito exacerbado de sedimentos. Então, determinados rios que passam por um processo muito drástico de assoreamento são também rios que acabam tendo um maior processo, por exemplo, de alargamento das suas margens nos períodos mais chuvosos, né? Porque o rio, o leito perde um pouco de capacidade, perde um pouco de volume, pensando nesse processo de assoreamento, a água acaba eventualmente transbordando com maior facilidade. Então, não teria como a gente fazer essa correlação entre assoreamento e aquilo que a imagem representa para a gente, desse amplo desgaste, dessa ampla irregularidade que aparenta aí o fundo deste rio. Tudo bem? Então, novamente, a alternativa C é a alternativa correta, porque ela trata dessa condição, desse movimento circular da água e também dos sedimentos transportados por essa água, como a justificativa para a gente entender a formação dessas feições erosivas no fundo deste rio. Beleza? Então é isso, minha gente. Espero ter ajudado. Até a próxima. Bons estudos para você.